fundamenta o princípio da unidade, porque quando a grande conquista se manifestar, todos seremos alcançados em honra, em autoridade, em cobertura e em santidade, em nome de Jesus. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Olha o resultado quando a gente anda em unidade. Você se lembra que o Espírito Santo desceu pela primeira vez numa igreja que estava iniciando com aproximadamente 120 pessoas. Lembra que eles estavam orando já há muitos dias, não é? Eles já oravam há muitos dias. Jesus já havia subido aos céus. Cumpria-se agora o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. 10 dias intensos de oração. Eles buscavam o Senhor, as portas fechadas, com medo da perseguição que havia sido deflagrada contra eles. Olha bem aqui, o primeiro vamos ver o versículo 14 do capítulo 1. Olha aí, Atos 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eu quero fazer uma pergunta, você que está acompanhando aqui essa leitura comigo: quantos perseveravam unânimes em oração? Capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu quero perguntar aos irmãos: quantos estavam reunidos no mesmo lugar? Todos. Então eles estavam orando todos juntos. Eles estavam reunidos todos juntos. Versículo 4, versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quantos foram cheios do Espírito Santo? Todos oravam, todos estavam reunidos. Resultado: todos foram cheios do Espírito Santo. Quando a gente entra na rota da unidade, ninguém fica para trás. Eu quero declarar que ninguém vai ficar para trás nessa noite. O que Deus vai fazer neste meio deste povo vai ser algo sobrenatural. E você está dentro desse povo. Você faz parte dele. Você está contextualizado com aquilo que Deus vai fazer. Então, se você estiver junto com esse povo, unido com esse povo, fundamentado e argamassado no princípio da unidade, quando Deus fizer o que vai fazer, você vai ser alcançado. Você está fadado a ser abençoado pelo Senhor. Diz o Salmo ainda: é como o orvalho do Hermon que cai sobre os montes de Sião. E termina o Salmo dizendo assim: porque ali, aonde? Aonde? Porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Você sabe o que significa isso, minha gente? Vida e bênção para sempre. Meu Deus, Ele vai fazer muita coisa na sua vida. Ele vai fazer muita coisa na sua família. Ele vai fazer por conta do princípio da unidade. Melhor serem dois do que um. Um aquenta o outro. Um protege o outro. Se um cair, o outro levanta. No final, o cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Nessa noite, vamos deixar Deus fazer da gente um poder de batatas. Vamos entregar a cada um de nós o seu ingrediente para fazer uma só massa. E no final vai dar uma massa muito especial.
e nós vamos comer deste pão na presença do Senhor. Juízes capítulo 6. Deus deu um comando para um homem chamado Gideão para combater contra os midianitas. Lembra disso? Juízes 6. Gideão é um sujeito tão desconfiado que ele teve que pedir a Deus um lugar de prova. E Deus deu todas as provas para ele de que realmente era Deus que falava com ele. Mas teve uma prova que Gideão não pediu. E Deus, por conta da prova, deu a ele. Ele pediu 3 provas a Deus e Deus deu as 3 provas para ele. Ele pediu: Deus, eu vou lhe buscar uma oferta, vou entregar o senhor aqui, tal. O joelho botou fogo na oferta e deu tudo certo. Depois teve um negócio de uma lã que ele colocou, molhado só a lã e seco em volta. Depois molhado em volta, vai lá a lã que está seca. E enfim, Deus mostrou para ele grande coisa. Mas teve uma coisa que Gideão não pediu e Deus deu para ele uma confirmação. Sabe quando? Quando ele à noite decidiu fazer uma espionagem no acampamento dos midianitas. E diz que Gideão chegou assim, pé devagarinho, e foi rodando no acampamento dos midianitas quando eles dormiam. E de repente chegou numa das tendas, na tenda de 2 soldados, 2 oficiais que conversavam. Ele ouviu uma conversa. E a conversa era a seguinte: eles falavam assim, um falava para o outro assim, dos midianitas: rapaz, essa noite eu tive um sonho esquisito. O que você sonhou? Um sonho perturbador. O que você sonhou? Eu sonhei que um pão gigante, um pão rodando, um pão estava rodando no arraial, e esse pão foi rodando e bateu na cabana do comandante, e a cabana do comandante caiu. Aí o outro falou assim: ih, sabe o que significa isso? Não, isso aí é a espada de Gideão. E Gideão ouviu e disse: obrigado, Senhor. Até o inimigo estava confirmando para Gideão que a vitória era dele. Até o inimigo já estava reconhecendo que a vitória era dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: o inimigo vai ter que reconhecer que a vitória é sua. Mas qual foi a figura ilustrativa que aparece ali para mostrar a vitória? O que foi que disseram? Entenderam? Uma massa só. Uma massa só. Pão nos fala da comunhão, pão nos fala da unidade. Irmãos, pão rodando, derrubando a cabana do inimigo, significa a igreja em unidade vencendo o adversário. E é isso que Deus vai fazer em você e através de você e nessa igreja, em nome de Jesus. O pão vai rodar e vai derrubar a cabana do adversário. Agora, eu queria desafiar você a uma coisa. Caminhando para a gente fechar essa palavra, eu quero desafiar você a uma coisa. Diga: eu preciso ser um. Irmãos, para que tenhamos unidade, nós seremos desafiados nessa unidade. E nós temos uma das primeiras coisas, é tomar a decisão da inclusão. Eu preciso decidir me incluir. De fora ao lugar que acontece, eu tenho que pular para dentro. Eu tenho que pertencer. Diga: eu tenho que pertencer. Irmãos, nós não podemos ficar de fora. Vou contar uma ilustração chata para você. Eu acho que você jantar, já jantaram? Não tem problema contar. Antes da janta, tem que ser elegante, mas jantar eu posso contar. Vou te contar uma experiência. A experiência é a seguinte: o bife precisa transformar em corpo. Quando você come o bife, ele tem proteína e outros nutrientes, correto? Para que ele te faça bem, ele precisa de pertencer a você. Quando você joga ele para dentro, passa por um processo digestório. A digestão, a primeira digestão começa na boca, com as enzimas destruindo ali na parte dos dentes, picando a carne. Aí você engole o esôfago, o estômago, etc e tal, o fígado, o pâncreas, tudo vai trabalhando, né, na deglução e na digestão, e aí vai fazendo com que aquilo transforme você, de forma que o bife que você comprou no açougue, ele tem que virar você. A parte
que aproveita tem que virar você. Se não virar você, ele não deve continuar dentro de você. Entende isso? Então o alimento existe para fazer parte de você. O que você come vira você. Entende isso? Então vamos ilustrar. O bife caiu no estômago de uma pessoa, e quando chegou lá no estômago, os ácidos chegam, os irmãos ácidos chegam, né? Rapaz, rapaz, bem-vindo ao corpo. Você vai virar agora a gente, né? Você vem fazer parte do corpo, né? Aí o bife fala assim: não, eu estou aqui, mas eu não quero me tornar um com vocês, não. Eu, na verdade, nem sou bife. Me picaram no açougue e me jogaram aqui para dentro, mas eu continuo acreditando que eu sou um boi. Aí os irmãos falam assim: boi, irmão, desculpa, nós respeitamos o seu conceito, mas você não é mais um boi. Você é pedaço de bife, você nem é mais bife. Lá em cima já cortaram o setorinho, jogaram para baixo aqui, e o resto aqui nós vamos fazer. Nós viemos aqui, irmão Ácio, esse aqui é meu irmão Ácio, eu também sou, nós somos aqui para desfazer você. Nós vamos destruir você para aproveitar a parte boa sua para lançar no corpo. Aí o bife fala assim: não, eu não. Eu gosto de preservar minhas individualidades. Eu estou nessa igreja, mas eu quero que você me respeite. Eu quero ser o que eu sou, do meu jeito. Eu estou aqui para ser do jeito que eu quero ser. Não mexam comigo, por favor. Não, mas no corpo não é assim, querido. No corpo você tem que ser transformado. No corpo nós somos um só. Você tem que fazer parte do corpo. Não, mas eu sou um boi. Que boi? Você nem é bife, você é pedacinho picado de bife. Você era um boi quando estava no pasto. Mas eu tenho a impressão que eu estou no pasto. Você não está no pasto, você está no corpo. E aí começa a guerra do bife com os ácidos. O que vai acontecer se esse bife não deixar ser transformado? Então os irmãos ácidos falam assim: olha, irmão, a gente te ama muito, mas se você não quiser fazer parte do corpo, nós vamos convidar você a ter que voltar para a sua origem. Não dá para você ficar aqui. Quem entra no corpo tem que fazer parte do corpo. Jesus falou alguma coisa em Apocalipse capítulo 3, não falou? Ele disse assim: olha, você não quer ser quente, nem quer ser frio, mas você quer ficar do seu jeito, então eu estou a ponto de... Jesus falou isso. Então você entende quando a pessoa não quer ser uma? O que acontece com ela? É por isso que a gente fica rodando de igreja em igreja, não consegue ficar. Sabe por quê? Porque não quer pertencer, porque não quer incluir, porque não quer pagar o preço do princípio da unidade, não quer ser um. Eu quero preservar eu quero preservar a minha individualidade, eu quero ser do jeito que eu sou. E no corpo de Cristo eu não posso ser do jeito que eu sou, eu tenho que ser do jeito que Deus quer que eu seja. O padrão é Cristo, o padrão não é o meu, nem o seu, o padrão é Cristo. Entende isso? Então eu quero profetizar que você não vai sair do corpo, você vai ser preservado, mesmo que você precise passar pelo tratamento desse corpo, para que você esteja incluído no nome do Senhor Jesus. Vamos caminhar para fechar essa palavra, queridos. Como é que foi que Deus disse? O povo é e fala a mesma. Então, meus amados, qual é o segredo? Ser um e falar a mesma linguagem. Para eu fechar essa palavra, qual é o segredo para falar a mesma linguagem? Irmãos, como é que a gente aprendeu a falar? Como é que foi isso? Nós aprendemos a falar pelo convívio, ouvindo os nossos pais, não é assim? Se os nossos pais falassem inglês, qual seria o nosso idioma? Inglês. Se o nosso pai falasse árabe, nós íamos falar árabe. Então a gente fala o que a gente aprendeu como referência. Nenhum de nós aqui aprendeu a falar quando criança assim. O pai falou assim: ó, fala assim, A, E, I, O, U. Agora, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Não foi assim que aconteceu. Espontaneamente foi acontecendo. Você ouviu o pai falando, de repente falou mamãe, papá, até aperfeiçoar e falar tão bonito como você falou hoje. Não foi assim?
Como é que a gente aprende a falar na igreja? A minha mãe embaixo. Vocês têm um pai na igreja. Vocês têm uma mãe na igreja. Qualquer pessoa que quiser falar um idioma diferente do pai e da mamãe vai estar falando um idioma local. Esse homem aqui fala português, então nós temos que falar português com ele. Se ele resolver falar espanhol, espanhol. Irmãos, o que eu quero dizer é que a referência da linguagem da igreja é a liderança. Entende isso? Eu tenho que ter referência. Quem que é a referência? A liderança da igreja. Jesus deixou uma coisa muito linda escrita em João capítulo 10. Preste atenção no que ele fala. Tem muita gente que já leu aqui 200.000 vezes, mas nunca viu o que vai ver agora. Presta atenção, você vai ver. Jesus diz em João 10 assim: eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Ok, tudo bem. Esse já ouviu. Mas depois ele fala assim: qualquer que não passar pela porta das ovelhas é ladrão e salteador. Isso está nos primeiros versículos de João 10, você pode conferir aí. E mais adiante, salvo engano, no versículo 7, você pode até conferir se é isso, João 10, ele diz assim: eu sou a porta das ovelhas. No início ele fala que o aprisco tem uma porta. E depois ele fala, ele identifica essa porta, ele diz: eu sou essa porta. Ele sabe que eu sou a porta das ovelhas. Me parece aqui duas cadeiras aqui, que eu vou te mostrar uma coisa que eu vi em Israel. Obrigado. Eu vi uma coisa em Israel que eu li esse texto muitas vezes, mas nunca tinha entendido ele. Presta bem atenção. Tem um lugar que a gente vai em Israel para conhecer as coisas antigas de Israel, como que eram os costumes, as práticas e tal. E tem um lugar que nós fomos que, dentro dessas coisas que a gente foi conhecer, nós fomos conhecer o aprisco. E o aprisco, irmãos, nada é mais do que um cantinho com um murinho mais ou menos da altura dessa cadeira aqui, assim, dessa largura mais ou menos assim, murinho de pedra assim, um cercadinho. É um cercadinho. E o mais interessante é que as ovelhas passam por aqui, entram e elas se agasalham em algum canto aqui, ficam juntinhas. Então é assim. Aí, eu nunca tinha sabido disso. Eu não aprendi isso no seminário, não. Nunca tinha sabido disso. E eu perguntei o guia que estava conosco, eu disse: mas como é que as ovelhas não fogem se vão aqui? Como é que é a porta? Não tem porta, não? É um vão assim. Aí o guia falou: é assim, não tem porta. Achava que tinha uma portinha, uma porta fechada, uma cancelinha, alguma coisa. Mas as ovelhas, elas não saem, não? Aí ele me explicou e eu fiquei maravilhado e entendi esse versículo quando ele explicou isso. Ele disse: não, sabe o que acontece? A porta das ovelhas, olha que coisa linda, a porta das ovelhas é o pastor. Ele assenta aqui, fica um cajado dele aqui, e as ovelhas saem. E eu fiquei maravilhado com aquilo, e aí entendi o que Jesus quis dizer em João 10, quando ele disse: eu sou a porta. Então, o que é que tranca as ovelhas aqui, que protege as ovelhas? É o pastor. O pastor é a porta das ovelhas. Fiquei maravilhado com isso. E aí, irmãos, eu fui transportado para o entendimento. Pastor Gel, qualquer pessoa na igreja que estiver na igreja e não passar pela liderança está ilegítima no rebanho. Sabe aquele negócio? O louvor dessa igreja eu gosto, as crianças dançando eu acho uma maravilha, as crianças cantando eu acho uma maravilha, os irmãos aqui eu gosto de igreja. Agora, com a cara do pastor, eu não bato muito com ele não. Então, é ladrão e salteador. Forte, né? Mas é verdade. Vocês entenderam? Queira Deus que você não tenha problema com ninguém da igreja.
porque Ele é a sua porta de entrada. Quer ver uma outra ilustração? Quer ver? O sujeito quer... Você não tem filha, só tem filhos, né? Suponhamos que você tivesse uma filha, uma moça muito bonita. Muito bonita, uma filha. Suponhamos que você tivesse uma filha. E alguém quisesse se candidatar a ser gênero. Eu não sei como o pastor Gel seria, mas eu já falei em casa que eu acho, me conhecendo, eu seria no primeiro momento um cara meio chato. Eu seria um cara meio chato. Mexer com a minha filha, o cara tinha que ser bacana demais. Ia ter que identificar comigo primeiro, muito comigo. Eu conheço um apóstolo que fala assim, ele tem 2 filhas, uma casada, e ele fala assim, ó, na minha casa, se vai casar com a minha filha, tem que casar comigo primeiro. Então eu imagino assim, vamos supor que o pastor Diel tem uma filha muito bonita e um jovem quer namorar essa moça. Você acha que ele pode ir chegando lá e tal, vamos passar, tá, oi querido, como é que vai, tá vindo pensar com você, vamos morar, nós estamos plano para nós e tal. É assim que funciona o negócio? Meu Deus, esse cara tá doido. Isso aí é mais que calabresa, sequestrador. Tá entendendo como é que é o negócio? O aprisco, irmãos, tem uma porta. E o nome dessa porta é pastor. Se você quer ir namorar uma moça, quer procurar uma moça para fazer uma corte com ela, uma das primeiras coisas que tem que fazer é conversar com o pai dela, porque o pai dela é a porta. Ou essa casa não tem porta? Porta? Tem porta? Tem que chegar lá, ô pastor, paz do Senhor, pastor. Tá bom? Pastor, bem, pastor. Bem, pastor, paz do Senhor, bem. Ô pastor, eu queria ter uma conversa com o senhor, se o senhor pode conversar. Pela paz do Senhor. Ficou Deus. Bichão o barco. Aí, agora vamos ouvir. Quando Deus guia, providencia, não é isso? Então, acho que o tempo de Deus não cresceu mais não. Eu vou lá, Senhor Jesus, porta do braço. Abre essa porta para mim. Destrangue essa porta, Senhor. Ei, pastor, a paz do Senhor, tá bom? Pastor, pode ser da boca, fazendo tudo bem com o Senhor, bem, né? Pastor, eu estava precisando assim, ter uma conversa com o senhor, se o senhor pudesse dar um pouquinho de atenção. Você quer ver jamais?